Bem, então o nosso protagonista de hoje é o Cuco Canoro e eu começo esta apresentação com uma pequena anedota que me contaram quando eu era pequeno e que eu sempre achei muita piada. E a anedota é uma situação que se passa numa sala de aula e que envolve o professor Vesgo e um aluno Cábula. E o professor pergunta assim ao aluno, que é o menino Carlinhos: Ó menino Carlinhos, que pássaros conhece? Diga lá que pássaros conhece. O menino Carlinhos, que não estava nada, diz assim ao professor: pássaros, passarinhos, passarões, aves de arribação e cucos. E o professor, como sabia que o aluno não estudava, diz-lhe assim: ó menino Carlinhos, e um chumbinho? Hein? Um chumbinho para matar essa passarada toda. E o menino Carlinhos também, como já tinha reparado no defeito do professor, pergunta-lhe: e um olhinho vesgo para errar a pontaria? Bem, esta é a história. Também há algumas variantes que, em vez de usar aves de arribação, usam aves de rapina, ou usam aves de capoeira, ou usam aves de gaiola. O que eu sempre achei piada nesta história é que as aves vinham todas em grupos, que é os pássaros, os passarinhos, os passarões e as aves de arribação, e depois os cucos estavam individualizados. E eu sempre me intrigou porque é que o cuco é a única espécie que é explicitamente referida. Depois, à medida que fui aprendendo mais sobre o cuco, percebi que o cuco ocupa um lugar especial no imaginário popular. Tão especial que até numa piada destas ele é individualizado. O cuco realmente é uma ave muito inteligente, mas também extremamente manhosa e, direi até, maquiavélica. E perante os padrões humanos podemos considerar até que é uma ave, quiçá, maldosa e que sempre suscitou junto das pessoas, se calhar, sentimentos ambivalentes, um misto de repulsa e talvez até de admiração, sentimentos estranhos por causa deste seu comportamento que é conhecido desde a antiguidade de parasitar os ninhos de outras espécies. Vamos então conhecer um pouco mais sobre esta ave simultaneamente misteriosa e fascinante. O cuco canoro, pertence à ordem dos cuculiformes, é uma das 40 ordens de aves, que reúne umas dezenas de espécies de cucos por todo o mundo. A maioria deles têm hábitos parasitas, não têm todos, mas a maioria tem. Portanto, este não é o único cuco parasita, há muitos cucos parasitas. O nome científico é Cuculus canoros, tem um comprimento mais ou menos de 32 a 36 centímetros, para terem uma noção, um palmo, depende obviamente do tamanho das mãos, mas um palmo tem tipicamente 23, 24 centímetros, portanto estamos a falar um palmo e meio, será o comprimento, e eu recordo que o comprimento se mede desde a ponta do bico à ponta da cauda. Quanto à envergadura, que é a distância entre as extremidades das asas abertas, é 54 a 60 centímetros. Será então o tamanho de uma pequena ave de rapina. O cuco frequenta uma grande variedade de habitats, desde que tenha algum tipo de vegetação. Tipicamente aparece em bosques mais ou menos densos, em matagais, também em zonas agrícolas e às vezes até nas imediações de zonas úmidas. Eles evitam um bocado as zonas densamente povoadas, não gostam de zonas urbanas. Alimenta-se principalmente de lagartas e também de outros invertebrados e, como é bem conhecido, o cuco não constrói ninho. E, em vez disso, põe os ovos nos ninhos de outras espécies. Isto é um facto que já é conhecido desde a antiguidade. Há mais de 2000 anos que se sabe isto. Não surpreende muito, porque a prática de andar aos ninhos, à procura dos ninhos das aves, é uma prática antiquíssima e, portanto, desde que existe a prática de ir aos ninhos, que de vez em quando as pessoas encontravam cucos nos ninhos de outras espécies e, portanto, já se sabia que os cucos punham os ovos nos ninhos de outras aves. Só que a forma como isso acontece é algo que permaneceu muito, muito mal conhecido durante muitos e muitos séculos. Antes de passarmos então à estratégia de identificação, vamos só conhecer um pouco melhor o cuco e as suas plumagens. Temos aqui esta ilustração que é tirada do Birds of Western Palearctic e que nos mostra o cuco em diversas plumagens. Aqui temos o macho, como podem ver é cinzento, tem também a cabeça cinzenta, tal como o peito, e depois tem o ventre riscado e as asas cinzentas escuras. Isto é o número 1, é o macho. O número 2 é a fêmea, é parecida com o macho, mas tem assim uns tons alaranjados no peito e tem o peito mais riscado que o macho. Atenção, contudo, que estas características são um bocado variáveis e nem todos os indivíduos são facilmente identificáveis. Isto é o macho e a fêmea mais típicos. Mas a fêmea tem duas formas. Isto é a forma mais habitual, que é a forma cinzenta ou comum.
Depois tem uma forma que é chamada ruiva ou hepática, em que a fêmea tem este aspecto todo avermelhado, com riscas escuras transversais e depois o olhinho claro, completamente diferente da fêmea normal. É uma forma relativamente rara, que eu até hoje só tive a oportunidade de ver umas 3 ou 4 vezes, até porque o cuco é uma espécie muito esquiva, não é muito fácil de ver, mas estas fêmeas são uma minoria, talvez 5 a 10% das fêmeas. Depois estes dois aqui representam os jovens, juvenis. Os juvenis têm também uma plumagem variável, há assim uns mais cinzentos, quase pretos, outros mais arruivados, como as fêmeas. Distinguem-se das fêmeas porque têm muitas orlas brancas aqui nas penas, na parte superior, como podem ver, e nas penas de voo, imensas orlas brancas, e depois uma mancha branca na nuca, também está presente aqui nesta direita. Embora essa mancha seja muito variável e alguns indivíduos quase não têm. Mas de uma forma geral, muitas orlas brancas, notamos aqui. Reparem também que a íris é mais escura do que nos adultos. Os adultos, nas variadas formas, têm a íris mais clara, os jovens têm a íris mais escura. Aqui, um exemplo destas aves em voo, o 1 e o 2 são os machos, com o peito cinzento, a fêmea aqui com as riscas em torno do pescoço e do peito, mais alaranjadas, é o número 3, o número 4 é a fêmea ruiva, e depois o 5, o 6 e o 7 são os juvenis. Reparem sempre nas muitas orlas brancas nas partes superiores, e lá está a tal mancha branca da nuca, que, como eu referi, também é um aspecto um bocadinho variável. Notem também a íris relativamente escura, embora nestas imagens em voo não se veja tão bem. Vamos ver também umas fotos para perceber melhor o aspecto dos bichos. Aqui um exemplo de um macho, cá está, todo cinzento, com o peito completamente liso. Aqui outro macho em voo, que foi a foto de abertura desta sessão. E agora um exemplo de uma fêmea normal. Podem ver aqui os tais riscos que eu referi, estas barras, melhor dizendo, aqui transversais no peito, com os tons ligeiramente alaranjados. Aqui um outro exemplo de uma fêmea também, podemos ver, os tais tons alaranjados que eu referi. Mas, como eu disse, estas características são um bocadinho variáveis e alguns indivíduos são mais evidentes que outros. Depois aqui a tal forma dita hepática, que é uma fêmea ruiva. Notamos que é um adulto, para além da data, porque esta foto foi tirada em abril ou maio, mas não tem aqui as orlas brancas nas partes superiores e tem a íris muito clara. Aqui um outro exemplo, também tirado em maio, uma fêmea ruiva, também aqui com o olho claro e sem muitas orlas brancas. E agora aqui umas fotos de juvenis. Temos aqui um exemplo, estes já são fotos tiradas durante o verão, notamos a íris mais escura, a mancha branca na nuca e muitas orlas brancas em todas as penas das partes superiores, como se pode ver. É uma das características que ajuda a identificar os juvenis. Outro exemplo, aqui um pormenor da cabeça, notem mais uma vez a mancha branca na nuca. E aqui um dos outros, os dois anteriores eram mais acastanhados, este é daqueles mais escuros, quase pretos também, mas as características estão cá, tem as tais orlas brancas nas penas, a íris escura, mas este não tem uma mancha branca na nuca. Como eu disse, é uma característica também que é mais evidente nos indivíduos do que noutros. Por isso é bom olharmos para várias características para confirmar a idade. Em relação já vimos as plumagens, vamos falar um pouco das vocalizações, que também são um aspecto importante para identificar a espécie. O macho, o canto do macho é talvez o aspecto mais conhecido do cuco, que faz o seu cucu. Para quem percebe de música, a diferença entre as duas sílabas faz um intervalo de uma terceira menor descendente. Vamos ouvir o som. Não estou a ouvir, Gonçalo. Peço desculpa, então não sei o que é que está aqui a passar, só um momento. Não se está a ouvir o som? Neste momento eu não estou a ouvir. Peço desculpa, pois já percebi o que se passa. É que eu não pus para compartilhar som. Ok, vou repetir aqui o compartilhamento, está bem? Agora já deve dar. Só um momento. Sim, agora sim, vai dar. Sim, vou pôr do início outra vez. Portanto, depois eu tinha-me esquecido de pôr essa opção, agora já deve estar bem. Portanto, vamos ouvir o canto do macho. Agora ouve-se, não é? Sim, ouve-se perfeitamente. Muito bem. Portanto, uma terceira menor descendente, que é este cucu que o cuco faz. Isto é o canto típico. Depois,
Já não deve estar nada à frente. Agora, às vezes há algumas variações. Há uma variação em que ele faz 3 notas em vez de 2, que é um cu-cu-cu, cu-cu-cu. Eu vou passar uma gravação, esta está um bocadinho longe, não se ouve tão bem, mas deve dar para ouvir também esta tripla nota. Está um bocadinho longe, espero que dê para, pelo menos para perceber. Depois, às vezes, também aparecem uns indivíduos que fazem uma espécie de uma segunda maior ascendente. É mais raro, também já ouvi algumas vezes. Vou pôr agora esta variação ascendente que também se ouve às vezes. Eu não sei o que é que leva a produzir este som, ou os cucos, não sei se é apenas um defeito na voz ou se é um canto alternativo, mas de vez em quando ouve-se isto também. E finalmente, a vocalização da fêmea. Peço desculpa, não era isto que eu queria. Agora, a vocalização da fêmea. A vocalização da fêmea também se ouve bastante, pode ser descrita como um trinado borbulhante. Uma coisa assim parecida. Vamos ouvir. É este som. Às vezes até se ouve o macho a cantar e a fêmea ao mesmo tempo. Eu consigo pôr aqui 2 sons a correr, de modo que agora vou pôr o macho a cantar e a fêmea também a fazer este trinado. Ora, ouçam. Portanto, quando ouvirem um cuco a cantar e depois ouvirem este trinado, já sabem que é a fêmea também que anda ali por perto. Isto, então, em relação às vocalizações do cuco. Um gráfico aqui retirado do eBird para vermos a variação da frequência de observação do cuco. Esta frequência, eu recordo que é a percentagem de listas completas inseridas no eBird em que a espécie foi observada. Nós podemos observar, ver aqui um pico muito claro na primavera. A frequência chega aos 16%, o que significa que nesta altura do ano, 1 em cada 6 listas tem registros de cuco, e vemos aqui que este intervalo, este máximo, corresponde essencialmente ao mês de abril e um bocadinho do início de maio. Os primeiros começam a aparecer mesmo no fim de fevereiro, em números muito reduzidos, mas depois em março, especialmente a partir de maio, a frequência de registros de cuco dispara e atinge já valores bastante elevados no final de março. Depois, durante todo o mês de abril, há muitos cucos a cantar. Em maio também, mas eles em maio começam a cantar um pouco menos, de modo que a frequência diminui. E depois em junho cai abruptamente. A partir de mais ou menos da segunda semana de junho, eles escalam-se no sul do país, que é onde eles chegam mais cedo. No norte continuam a cantar até primeira, segunda semana de julho e depois calam-se. E como se calam, mais ou menos nesta altura, a frequência desce para valores muito baixos. Estas observações aqui correspondem essencialmente a indivíduos vistos, mas não ouvidos, primeiro adultos e depois, sobretudo, na parte final da época, juvenis que andam ainda por aí a voar e que ainda não migraram. Portanto, a maioria dessas observações, a partir de meio de julho, são cucos que ainda cá estão, mas já não estão a focalizar. E a partir de outubro, praticamente não há observações. Mas, como os cucos são muito esquivos e se detectam mais pelo ouvido do que pela vista, o período em que eles estão a vocalizar, que é essencialmente desde meio de março até meio de junho, é o período de maior detectabilidade, com um claro pico no mês de abril. Em relação à alimentação, eu já referi sumariamente, mas vou detalhar um pouco mais. A alimentação dos cucos é composta principalmente por lagartas, que são do grupo dos lepidópteros, e isso inclui muitas espécies coloniais, vivamente coloridas ou então peludas, como as processionárias e outras, que são invertebrados evitados por muitas outras espécies de aves, que não conseguem digerir, mas os cucos, tanto os canores como os rabilongos, conseguem alimentar-se destas espécies sem qualquer problema e, portanto, é talvez a componente mais importante da alimentação. Também se alimentam de outro tipo de presas, nomeadamente coleópteros, que inclui os besouros e as joaninhas, entre outras coisas. Temos aqui um exemplo de uma imagem de um cuco com uma destas lagartas peludas aqui no bico, como se pode ver. Bom, em relação à distribuição dos cucos por todo o mundo,
eu já tenho mostrado para as outras espécies, vou mostrar também. O cuco tem uma distribuição vastíssima, como podem ver. A zona amarelo é a região de nidificação, vai desde a Península Ibérica até ao extremo oriental da Ásia, apanha praticamente toda a Europa, norte da África e toda a Ásia. As zonas azuis são as zonas de invernada. Há aqui uma zona de invernada não muito importante aqui no Sri Lanka, na Indochina, mas a principal zona de invernada está em África, mesmo para os cucos asiáticos. Portanto, a maioria dos cucos vai invernar à África, o que significa que são migradores de longa distância. Aqui um detalhe da distribuição na Europa e no Mediterrâneo, como podem ver, eles estão praticamente por todo lado, tem uma mancha de distribuição contínua. Haverá bolsas em que não existem, mas de uma forma geral é uma espécie bem distribuída, só estão ausentes depois aqui nas zonas desérticas. E recentemente, através do seguimento por satélite, descobriu-se que os cucos, de certa maneira, podem ser considerados os campeões das migrações. E eu vou explicar porquê. Alguns cucos marcados na Mongólia foram invernar à Zâmbia e depois regressaram. Um deles, que é o que está vermelho, não regressou completamente porque deixou de transmitir quando chegou à China, mas o outro fez o percurso completo desde a Zâmbia até à Mongólia. Portanto, embora haja aqui uma pequena zona de invernada na Indochina, o cuco da Mongólia foi invernar à Zâmbia numa distância total de 12 mil quilómetros, que é uma distância impressionante para uma ave terrestre. Mas isto não é o recorde, porque, entretanto, recentemente também foi apresentado um outro caso de um cuco anilhado aqui. Este sítio é a Península de Kamchatka, fica na zona de Vladivostok. Portanto, bem, só para situarem, isto aqui é a Península Coreana, a China, a Coreia, o Japão. Isto é muito para lá da Coreia e do Japão, é mesmo no extremo oriental da Sibéria. E ele foi invernar à Namíbia, uma distância de 16.008 quilómetros. Portanto, fez este percurso todo. Desde Kamchatka até a Namíbia, que é este país que fica aqui entre Angola e a África do Sul. Esta é a migração mais longa alguma vez registada para uma ave terrestre. Atenção que há aves marinhas que fazem migrações mais longas, como as andorinhas do mar árticas e certas pardelas. No caso das aves marinhas há migrações mais longas, mas para uma ave terrestre, este é, tanto quanto se sabe, a migração mais longa registada. É de um cuco que foi então de Kamchatka até a África Austral. Bem, feita a apresentação da espécie, vamos falar um pouco sobre como evoluiu o conhecimento desde a antiguidade. Como eu já disse, já na antiguidade era sabido que o cuco punha os ovos nos ninhos de outras espécies, entre outras razões, porque as pessoas já andavam à procura de ninhos. Há um naturalista romano conhecido, que deixou bastante escritos, que era o Plínio o Velho, que era este senhor aqui, que ele defendia que o cuco se transformava, durante o inverno não há cucos, e ele defendia que se transformava numa rapina, nomeadamente num gavião, que é bastante parecido. O Aristóteles, que é anterior, o Plínio o Velho é do primeiro século depois de Cristo, o Aristóteles viveu cerca de 300 ou 400 anos antes, ele já conhecia essa tese, porque já era habitual dizer-se que o cuco se transformava numa ave de rapina, mas o Aristóteles, que também era muito estudioso da natureza, ele dizia que isso não fazia sentido, e a argumentação dele é que o cuco não tem as garras nem o bico de uma rapina, portanto não faz sentido dizer que ele se transforma numa rapina, porque ele fisicamente não tem essas características. É claro que ninguém sabia muito bem, na altura as migrações não eram conhecidas, mas havia teses divergentes sobre o que é que acontecia aos cucos, tal como havia muitas informações contraditórias sobre como é que se desenvolvia a estratégia de parasitismo, se era o cuco que ia lá pôr e depois ou se punha os ovos no ninho, ou se transportava, e depois como é que as outras crias desapareciam. Havia muitas informações vagas e contraditórias acerca dos cucos. Mas se nós virmos a questão de ser parecido com o gavião, ou de se transformar num gavião, eles realmente, temos aqui à esquerda um cuco, uma fêmea de cuco, e à direita um gavião. Eles são muito parecidos, efetivamente, têm o mesmo tamanho, as fotografias não estão exatamente à mesma escala, mas o tamanho das aves é semelhante, mesmas tonalidades, assim acastanhado, o mesmo padrão com estas riscas, cauda longa, também com barras, cabeça acinzentada, e a verdade é que o facto de o cuco ser tão parecido com o gavião dá-lhe uma espécie de mimetismo que permite assustar os pássaros mais pequenos, na medida em que acaba por se fazer passar por uma ave de rapina. Ele não é uma ave de rapina, mas parece.
e ao parecer, quando vai a voar, e já vão ver mais à frente que ele, quando se aproxima dos ninhos, faz um voo planado tipo gavião, e isso assusta os potenciais hospedeiros porque pensam que vem aí um predador. Portanto, a forma como o cuco evoluiu, a semelhança que ele tem com o gavião, dá-lhe uma vantagem bastante grande para se conseguir aproximar dos ninhos dos hospedeiros. Daí também se terem desenvolvido aquelas teorias de que ele se transformaria num gavião, porque as pessoas não viam o cuco no inverno. Entretanto, ao longo dos séculos, sabia-se sempre muito pouco sobre o cuco, até que no século XVIII surge aqui uma figura que é o Sr. Edward Jenner. O Sr. Edward Jenner era um médico inglês que nasceu em 1749, viveu, portanto, na segunda metade do século XVIII, início do século XIX. Ele é conhecido por ter desenvolvido a vacina contra a varíola, e ele até é considerado às vezes o pai da imunização, porque esta foi, até creio eu, a primeira vacina que se desenvolveu, e o Sr. Edward Jenner teve um papel muito relevante nisso, mas ele era também um naturalista muito interessado e ornitólogo, e ele estudava as aves. E ele publicou a primeira descrição, já havia umas referências verbais anteriores, mas ele publica a primeira descrição do comportamento do jovem cuco que atira os ovos do hospedeiro para fora do ninho. Ele encontra isto casualmente, porque ele um dia encontrou um ninho de ferreirinha lá escondido numa moita, e ele vê o cuco no ninho de ferreirinha, e vê que no chão, ao pé do ninho, havia uma cria morta, e depois havia um ovo que estava assim preso nos ramos, estava caído do ninho, estava preso nos ramos, um ovo meio quebrado com um embrião vivo, mas não tinha caído ao chão, estava preso na moita. E ele pega naquilo, mete no ninho, e passado uns minutos aquilo estava caído outra vez. Ele achou aquilo um bocado estranho, e então volta ao ninho, tira de lá o cuco e põe lá o ovo que já estava quebrado. E passado uma hora o ovo já tinha eclodido e os pais já estavam a alimentar a cria. E então ele retira outra vez a cria, peço desculpa, ele não retira a cria, ele volta a pôr lá o cuco e passado uns minutos a cria já tinha caído novamente. Só que o ninho estava um bocado escondido na moita e ele nem tinha a certeza do que estava a ver e até achou, não, isto não pode ser, não é possível ser o cuco a tirar isto para fora. Ele ficou com dúvidas, mas no ano seguinte ele encontrou mais um ou dois ninhos de ferreirinha também, mas mais expostos, e aí ele conseguiu observar o comportamento e conseguiu perceber que é efetivamente o cuco, que tem uma espécie de uma depressão nas costas, e ele encosta-se assim com as costas e atira os ovos e as crias e tudo o que tiver no ninho atira para fora para ficar só ele lá. E Edward Jenner foi a primeira pessoa que descreveu efetivamente este comportamento. Entretanto, já no século XX, aparece aqui uma outra pessoa que é o Sr. Edgar Chance, e este senhor desvendou grande parte dos mistérios que prevaleciam sobre o cuco até essa altura. Viveu no final do século XIX e início do século XX. Edgar Percival Chance, portanto, entre 1881 e 1955, é este senhor que está aqui, ao meio, a entrar aqui neste abrigo feito de estação. Edgar Chance era um empresário inglês. Ele era também ornitólogo e oólogo. Oólogo é alguém que coleciona ovos. Hoje em dia esta é uma prática que além de ser reprovada, é proibida, mas no início do século XX era uma prática habitual. E ele era grande colecionador de ovos e estudava muito os ninhos e os ovos, e a certa altura resolveu estudar o cuco. Ele estudou os hábitos do cuco em grande detalhe e esclareceu inúmeros aspectos que até aí permaneciam desconhecidos. E foi Edgar Chance que provou, finalmente, que a fêmea põe o ovo diretamente no ninho do hospedeiro. Havia muitas teorias, porque as pessoas viam os cucos a transportar ovos no bico e diziam, não, a fêmea põe o ovo fora e depois voa e vai lá pôr o ovo no ninho do hospedeiro. Havia outras variações sobre esta teoria, e Edgar Chance provou que a fêmea vai diretamente ao ninho do hospedeiro, põe o ovo no ninho. E ele conseguiu descrever isso, e além de descrever e de ter publicado uns artigos, ele fez um filme. Esse filme, que é uma curta-metragem, é a curta-metragem que nós vamos ver no final desta sessão. Portanto, é o filme feito, não por ele, mas por uma pessoa que ele contratou e que ele acompanhou em 1921. Além disso, publicou 2 livros. O primeiro chama-se The Cuckoo's Secret. Eu li este livro recentemente. Este livro está disponível online. Quem tiver interesse, eu posso indicar onde é que se obtém, a versão PDF. Foi publicado em 1922. E depois publicou outro livro em 1940 chamado The Truth About the Cuckoo. Este livro nunca li porque não o consegui encontrar,
penso que não está disponível online, em que ele já... Neste livro ele resume os 4 anos em que ele andou a estudar o cuco. Aqui já tem informações complementares que ele foi obter nos anos seguintes. Esta fotografia que está aqui é retirada do primeiro livro, de Cuckoo Secret. É um livro realmente fascinante e para quem quiser aprender mais sobre o cuco e sobre a estratégia do cuco e sobre a forma como Edgar Chance estudou o cuco, eu recomendo realmente, que é um livro muito engraçado. Ora, o que é que Edgar Chance fez? Ele dispôs-se, por volta de 1918, a estudar o cuco para perceber todo este mistério e encontrou lá um terreno, salvo erro, em Worcestershire, e andou lá a pesquisar aquilo, o cuco aí parasita petinhas dos prados, e ele andou a pesquisar os ninhos e encontrou 9 ovos de cuco e conseguiu fazer um calendário preliminar, olhava para os ovos, qual era a taxa de incubação, ou o estádio de incubação, e conseguiu fazer um calendário preliminar das posturas. Mas ele ficou assim com vontade de perceber melhor e de conseguir ver o cuco a fazer a postura. Então no ano seguinte voltou lá, e nesse ano ele tentou localizar todos os ovos de cuco, andava atrás das petinhas a ver, porque era uma fêmea de cuco que frequentava aquele terreno e que só parasitava petinhas dos prados. E ele andou a tentar ver os ovos todos, encontrou 16, sempre da mesma fêmea, e pelas datas das posturas ele percebeu que as posturas eram de 2 em 2 dias, foi o que ele determinou neste ano, e ele andou sempre atrás, já sabia mais ou menos onde é que ela ia pôr os ovos, e andou sempre a tentar ver onde é que ela punha, e a tentar apanhá-la, ia para lá de madrugada com o abrigo para tentar ver, não conseguiu observar a postura. E não conseguiu, entre outras razões, porque ele pensava que o cuco põe os ovos de manhã, como acontece com quase todas as aves, põe os ovos de manhã. Só no ano seguinte é que ele descobriu que o cuco põe os ovos à tarde, ao contrário das outras espécies. Bem, ele então, em 1920, resolveu levar isto ainda um passo mais adiante. Ele disse, eu tenho que ver a fêmea a pôr o ovo, só há uma forma de eu descobrir isto. Eu tenho que descobrir, inventariar primeiro os ninhos de petinha, tenho que conhecer os ninhos todos de petinha que existem, e depois, a seguir, vou manipular os ninhos de petinha para garantir que sei antecipadamente em que ninho é que o cuco vai pôr o ovo, porque ele só põe um ovo em cada ninho. Não basta saber quando é que ele vai pôr, é preciso saber quando é que vai pôr e em que ninho vai pôr. Então ele manipulou os ovos, acompanhou o cuco ao longo de toda a época, estabeleceu um novo recorde de 21 ovos postos pela mesma fêmea, é um recorde, mas atenção, ele faz a ressalva de que este número só foi atingido porque ele andou a manipular ninhos e andou a obrigar as petinhas a reconstruir e, portanto, isso ia estimulando o cuco a pôr mais, porque estava sempre a haver oferta de novos ninhos. Mas ele diz que em condições normais, se calhar o número médio ficaria aquém, 9 ou 12 por aí. Então o que é que ele fez? Ele tem aqui o terreno, isto aqui está cheio de números e de letras. As letras são as árvores que correspondem aos poisos que o cuco usava para espiar os ninhos. Os números correspondem aos casais das petinhas. E depois temos aqui, por exemplo, isto é o casal número 1. E depois tem índice 1, índice 2, índice 3. Isto é os vários ninhos que cada casal construiu. Porque ele depois ia observando o estádio de cada postura. E depois, se houvesse 2 ninhos disponíveis para o cuco, um deles ele retirava os ovos para obrigar as petinhas a reconstruir. Imaginem, estava o casal 2 e o casal 7 a criar. Ele não sabia se o cuco ia pôr no 2 ou ia pôr no 7. Ele dizia, então eu vou obrigá-los a reconstruir, que assim já sei que o cuco vai pôr no 7. E ele conseguiu, dessa maneira, condicionar a fêmea de cuco para garantir que ela ia pôr no ninho que ele queria. Portanto, andou a época toda a fazer isto. Por isso é que depois cada petinha fez não sei quantas posturas. Foi um bocado esta a estratégia. E então, ao fim de não sei quantos ninhos manipulados, ele conseguiu observar a fêmea a pôr. Foi a primeira vez que isso ficou registado. E depois, no ano seguinte, que foi em 1921, ele repetiu o processo, mas neste caso já com uma equipa de filmagem, para conseguir obter o vídeo, ou melhor, o filme, em que ele tinha a prova de que a fêmea punha naquele ninho. Tem aqui uma curiosidade que é TP. O TP significa tripipit, porque a fêmea de cuco só punha ovos nos ninhos das petinhas dos prados, mas ela tinha que pôr de 2 em 2 dias, e quando chegava ao dia da postura, se não houvesse nenhum ninho disponível de petinha dos prados, ela tinha que pôr o ovo. Então nessas circunstâncias ela vai procurar uma espécie alternativa, e ela, nesta circunstância, houve um dia em que ela pôs no ninho de petinha das árvores, não era a espécie preferida, mas ela tinha que pôr o ovo e, portanto, tipo, não há uma petinha dos prados disponíveis, vou pôr na petinha das árvores só para poder despachar este ovo que já tinha que ser posto, mas a seguir os outros pôs outra vez em ninhos de petinha dos prados. Portanto, o Edgar Chance registou isto com uma minúcia e com um detalhe que é absolutamente impressionante. Eu acho que a estratégia que ele seguiu foi brilhante para conseguir, efetivamente, descobrir isto.
porque ao contrário de outras espécies em que nós descobrimos o ninho e podemos acompanhar, o cuco não faz ninho, não tem ninhos fixos, vai sempre pondo os ovos em sítios diferentes, e ele conseguiu desenvolver esta estratégia para conseguir perceber o que é que o cuco ia fazer a seguir. E, de certa maneira, conseguiu condicionar o comportamento do cuco para finalmente poder observar. E foi Edgar Chance, efetivamente, que provou isto. Bom, feito este historial da aquisição de conhecimento, vamos resumir aqui qual é a estratégia que é seguida pelo cuco. O cuco vai para o território, neste caso temos o das petinhas esperadas, mas podia ser noutro sítio. O próprio cuco faz aquilo que o Edgar Chance fez. Vai percorrendo, vai sobrevoando, vai inspecionando onde é que estão os casais de petinhas e localiza os ninhos de cada uma delas, vê onde é que elas estão a construir. E depois, antes do dia da postura, 2 ou 3 dias antes, o cuco vai sobrevoar os ninhos para se certificar que elas já começaram a pôr ovos, porque ele só vai pôr os ninhos, só vai pôr os ovos nos ninhos que já estão com a postura em curso, mas antes de começar a incubação. Os passarinhos pequenos põem ovos normalmente 1 por dia. E, portanto, desde as petinhas põem 4 ou 5 ovos, desde começar a pôr o primeiro ovo até ao último ovo, passam 4 ou 5 dias. O cuco quer pôr ali mais ou menos a meio, quando já estão 2 ou 3 ovos. Portanto, ele anda primeiro ali a rondar os ninhos e ele, no dia da postura, ele já sabe qual é o ninho onde ele quer ir pôr. No dia da postura, ele fica pousado numa árvore, como era que elas estavam ali com letras, e fica ali, mais ou menos a partir do meio do dia, a observar atentamente os hospedeiros durante 1 a 2 horas. Fica ali muito quieta. E depois, quando chega a hora da postura, faz assim um voo planado tipo gavião, muito diferente do voo do cuco normal, dirige-se ao ninho, e nessa altura os hospedeiros voam esbaforidos, depois ficam ali a picar porque pensam que é um predador, dirige-se ao ninho, tiram dos ovos que lá está e segura-o com o bico, é a primeira coisa que ele faz, antes de pôr o ovo dele, que senão ainda se podia enganar e tirar o dele. Retiram os ovos existentes. Depois fica assim, nesta posição, há algumas fotografias disto, portanto o cuco, neste caso o ninho não é de pequinha, deve ser de um roxinol dos caniços ou outra coisa, chegou aqui, tira o ovo com o bico, depois avança um pouco, coloca-se sobre o ovo, faz a postura. Isto é feito em cerca de 10 segundos. Depois sai rapidamente, muitas vezes com o ovo no bico. Não volta ao mesmo ninho, ao contrário, havia teorias que depois voltava lá para comer as crias e para comer os ovos. Não, ela sai com o ovo, não volta ao mesmo ninho. O próximo ovo será posto noutro ninho. 2 dias depois, que é quando põe o próximo ovo, o processo repete-se, mas é num ninho diferente. E a fêmea vai continuando durante toda a época até não haver mais ninhos disponíveis. Normalmente são 8, 10, 12, mas no caso que o Edgar Chance manipulou, ele chegou a contar 21. E se houver mais do que um ninho disponível, o cuco pode fazer aquilo que o Edgar Chance fez, que é destruir os ninhos sedentários, porque ela não pode pôr em 2 ninhos no mesmo dia, então vai destruir um deles para obrigar os hospedeiros a construir um novo ninho para ela própria aumentar a oferta. Portanto, aquilo que o Edgar Chance fez não é mais do que os cucos às vezes fazem, que é destruir os outros ninhos para garantir o prolongamento da época de postura. Isto é uma estratégia absolutamente maquiavélica e que antes do Edgar Chance ter estudado isto, acho que ninguém imaginava que um cuco fosse capaz de ter uma estratégia tão elaborada. E como eu disse há pouco, a propósito da petinha das árvores, se não houver ninhos da espécie preferencial, então ela pode recorrer a uma espécie alternativa, mas só para resolver o problema daquele ovo, porque ela não vai abandonar a espécie preferencial quando houver ninhos disponíveis. Aqui uma foto bastante rara, que foi publicada num jornal há 2 ou 3 anos, de uma fêmea a voar já depois de fazer a postura com o ovo no bico, mas o ovo que as fêmeas levam no bico nunca é o próprio ovo, é o ovo do hospedeiro que acabou de ser roubado e que muitas vezes é comido. Ela pode comê-lo na altura ou pode comê-lo mais tarde, mas muitas vezes acaba por se alimentar também deste ovo roubado. Nós podemos perguntar porquê é que ela tirou um ovo. Pode ser para enganar o hospedeiro, para o hospedeiro não pensar que está lá mais um ovo e não rejeitar a postura, que acontece, ou pode ser porque se ficassem demasiados ovos no ninho, o hospedeiro depois podia não ter capacidade para chocar aqueles ovos todos, porque podiam ficar de fora. Como é que esta estratégia se desenvolveu, não sabemos, mas não deixa de ser notável. Bem, relativamente aos hospedeiros, são mais de 100 as espécies diferentes registadas na Europa, e se considerarmos a Ásia, porque o cuco distribui-se pela Ásia, são quase 300 espécies diferentes, eles parasitam tudo e mais alguma coisa. No Reino Unido são sobretudo antes pratensis, que são as petinhas dos pratos, as ferreirinhas, que são um hospedeiro muito habitual, e os roxinóis pequenos dos caniços. Na Europa Central, as espécies preferenciais é silviborim, que é a fosa das figueiras, novamente as petinhas dos prados, alvéolas e piscos de peito ruivo. Na antiga Checoslováquia, que agora já não se chama assim, mas no tempo da referência era assim, serão os rabi-ruivos de testa branca e os piscos de peito ruivo. Na Finlândia, o tentelhão montese e também os rabi-ruivos de testa branca. Na Hungria, um dos hospedeiros preferenciais é o roxinol grande dos caniços.
Em Portugal, os dados disponíveis já são um bocado antigos, apontam para o cartaz comum, o pisco-peito ruivo, a ferreirinha e o rábio ruivo preto. Haverá outros, estes são alguns que são muito frequentes nos vários países. Isto são dados retirados do Birds of Western Palearctic e, no caso de Portugal, do livro Coccigiformes do João Alves dos Reis Júnior. Vamos ver o aspecto dos ovos de cuco. Uma das características curiosas dos ovos de cuco é que eles mimetizam completamente os ovos do seu hospedeiro. Temos aqui 3 fotos de diferentes ninhos. Aqui à esquerda de um roxinol grande dos caniços, na Hungria. O ovo de cuco está assinalado com uma seta. Reparem que o padrão é muito semelhante. O ovo de cuco normalmente é um bocadinho maior, mas de resto é muito parecido. No caso do rábio ruivo testa branca, que tem os ovos azuis e sem manchas, o ovo de cuco é exatamente igual, distingue-se apenas pelo tamanho. Aqui à direita de um roxinol pequeno dos caniços, também assim cinzento com manchas. Há muitos outros exemplos fotografados, tenho aqui algumas imagens também. Podemos aqui ver onde diz pai do Wagtail, que é da alvéola branca britânica, onde diz Yellow Wagtail é a alvéola amarela, Tripipite é a petinha das árvores. Reparem que em algumas posturas o ovo não mimetiza tão bem como noutras. Em algumas quase não se distingue, a não ser pelo tamanho. Noutras é bastante diferente. Isto terá a ver, se calhar, com o facto de podem estar a pôr ovos em ninhos diferentes do hospedeiro preferencial, há outras que não mimetizam tão bem, eventualmente isto pode conduzir à rejeição, portanto, haverá casos de melhor mimetismo que outros, sem dúvida. Aqui outros exemplos, com flosas, roxinóis dos caniços também. Portanto, há aqui casos em que claramente há uma diferença, não sabemos depois se o hospedeiro rejeita ou não. Aqui ainda mais exemplos, com as escrevedeiras, dos caniços, escrevedeira amarela, escrevedeira de garganta preta, mas como podem ver, de uma forma geral, o padrão é semelhante e o padrão varia consoante o hospedeiro. E o Edgar Chance também descobriu que, além de variar consoante o hospedeiro, varia consoante o indivíduo. Porque ele encontrou lá naquele terreno uma outra fêmea de cuco que foi parasitar também os ninhos de petinhas e que o padrão dessa fêmea era diferente. Ele descobriu que, aliás, ele sabia que era uma fêmea diferente porque ele viu lá outra fêmea a rondar. E, além disso, a postura aconteceu numa data em que a fêmea que ele acompanhava também não podia pôr. Portanto, há variação individual e há variação consoante o hospedeiro. Mais um caso ainda com outras espécies, não vou estar a ler todas, mas só para verem, o ovo de cuco destaca-se sempre pelo tamanho. Em alguns casos o mimetismo é muito bom, noutros casos claramente é pior. Um dos casos mais conhecidos em que o ovo de cuco é completamente diferente é o das ferreirinhas, que está aqui. Mas as ferreirinhas também também são conhecidas por aceitarem tudo. As ferreirinhas não são esquisitas. As ferreirinhas, o cuco põe lá um ovo, ele pode ser completamente diferente e as ferreirinhas incubam. Há outros casos opostos. Por exemplo, a Silvia tricapilla, que é a toutia negra de barrete preto, raramente aparecem casos dessa espécie com ovos de cuco porque elas aprenderam a rejeitá-los, mesmo que eles sejam muito parecidos. Portanto, se calhar já foram parasitadas no passado e desenvolveram uma estratégia de rejeição. Portanto, há hospedeiros que aceitam bem os ovos de cuco, mesmo que não sejam parecidos, há outros que só aceitam se forem parecidos e há outros que conseguem dar pelo logro e deitam esse ovo fora ou simplesmente abandonam a postura. Como é conhecido, e foi Edward Jenner que provou isto, o jovem cuco atira os ovos para fora do ninho, mesmo com o progenitor adotivo presente no local. Aqui um exemplo de um ninho, de um cuco num ninho de roxinol pequeno dos caniços. Isto é o cuco acabado de nascer. Reparem aqui o ovo a cair, um ovo legítimo, daqui do pai ou da mãe, que está aqui, e o cuco com o progenitor presente no ninho atira o ovo para fora. Aqui um outro exemplo, em Itália, de um cuco. O cuco, ele empurra isto com as costas, como eu já disse, porque ele tem uma pressão nas costas, e ele vira-se de costas e empurra com as costas o cuco, que é este aqui acabado de nascer, a empurrar o ovo de roxinol grande dos caniços para fora do ninho. Então ali mais 2 ovos e uma cria, que certamente vão ter o mesmo destino. Aqui um ninho de petinha dos prados, o cuco acabado de nascer, já está um ovo fora do ninho, uma cria, certamente morta ou quase, e outro ovo. E todos os cucos fazem isto. Portanto, isto é a estratégia de sobrevivência dos cucos. Aqui ainda um outro caso, no ninho de uma flosa, já estão cá os 5 ovos aqui fora do ninho, e o cuco já tem as penas a rebentar. Aqui uma toutia negra do mato, aqui num ninho, parece-me umas urzes, e cá está o cuco no ninho, já com a boca aberta a pedir comida. Aqui um já mais crescido num ninho de roxinol pequeno dos caniços, e o progenitor, coitado, aqui a esticar-se para meter alimento aqui na goela aberta do cuco. E aqui alguns exemplos do cuco já crescido, fora do ninho,
aqui como uma petinha dos prados, reparem no tamanho do cuco face ao progenitor adotivo, muito maior. Estas fotos também são um clássico dos cucos já voadores, eles já são grandes, já saíram do ninho, continuam a pedir comida a um ritmo que não dá descanso aos progenitores adotivos. Aqui, coitada, a petinha empoleirada no peito do cuco para conseguir meter o alimento na boca. Aqui um outro caso com um pisco de peito ruivo a alimentar um juvenil de cuco. O número de hospedeiros é muito vasto, como eu já referi. Aqui podem ver uma ferreirinha pousada no dorso do cuco a dar-lhe de comer. Vemos aqui a tal mancha branca que eu já fiz referência anteriormente. Uma alvéola branca, também a alimentar um juvenil já voador. E aqui é também um clássico, que é uma carriça. Esta coitada quase cabe dentro da boca do cuco. O cuco, 3 ou 4 vezes maiores que a carriça, continua a pedir comida e a carriça, coitadinha, não tem descanso porque tem mesmo que continuar a alimentar o cuco. Os cucos são assim criados pelos seus pais adotivos, depois tornam-se independentes, entretanto os pais já foram embora há muito tempo e o cuco, quando se torna independente, passado pouco tempo, parte para a África, nunca conheceu os seus pais e, no entanto, não tem quem o guie para a África, migra para a África, que é onde vai passar o inverno, quando voltar para nidificar, já sabe, entre aspas, está certamente no código genético, já sabe que para se reproduzir o que tem que fazer é ir pôr os ovos nos ninhos dos hospedeiros, com a curiosidade que cada cuco parasita a mesma espécie onde nasceu. Um cuco que nasceu num ninho de petinha dos prados vai parasitar petinhas dos prados, um cuco que nasceu num ninho de carriça vai parasitar carriças e por aí fora. Portanto, há concorrência entre as fêmeas, se elas estiverem a concorrer pela mesma espécie, mas se no mesmo território, se uma fêmea estiver a parasitar petinhas e outra estiver a parasitar ferreirinhas, não há concorrência porque estão, digamos, a espécie-alvo é diferente. Para terminar aqui umas curiosidades, a primeira sobre os relógios de cuco, que é um artefacto que já existe há alguns séculos, e é uma curiosidade, são aqueles relógios que fazem cucu quando bate a hora certa, e que muitas vezes tem assim uma janelinha de onde sai um cuco a fazer cucu. Portanto, são os relógios tipicamente de pêndulo, em que, em vez de dar as badaladas, tem um cuco a cantar. E alguns até têm estas portinholas que se abrem quando chega a hora certa para o cuco cantar. Alguns apenas abrem e fecham os bicos e movem as asas, outros inclinam-se para a frente. Há muitas variantes. Só que é curioso que eu tenha conhecimento, não há nenhuma outra espécie, tal como a história da andota no início, não há nenhuma outra espécie que seja tão popular assim para este género de artefactos, neste caso os relógios de cuco. Ou seja, o cuco sempre teve um lugar especial no imaginário das pessoas e deu origem a toda a espécie de ideias, de práticas, de tradições. Não se sabe muito bem quando é que isto foi inventado, pensa-se que terá sido no século XVII ou XVIII, eles ganharam muita tradição na Alemanha, especialmente na zona da Floresta Negra, e depois popularizaram-se em muitos outros países. Último slide é algumas notas sobre o cuco na cultura popular. Eu aqui baseei-me num livro escrito por Rei Júnior em 1931 sobre os cucos, e ele tem lá uma frase muito engraçada que diz assim: o cuco, devido aos seus estranhos costumes e às lendas e superstições de que tem andado ligado, passa aos olhos do povo por um ser misterioso, dispondo de certa influência nos destinos do mundo. Isto é a forma como ele escreve. Reparem que o cuco, o simples facto do cuco não fazer ninho e entregar a sua descendência aos cuidados de terceiros, sugeria, para quem não conhecesse a sua biologia reprodutiva, que era uma espécie com poderes especiais. Ele é tão poderoso que ele nem precisa tratar da sua prole, outros tratam disso. Portanto, o cuco tem assim uns poderes mágicos que na altura ninguém entendia muito bem. Isto foi escrito em 1931. E em torno do cuco criaram-se muitas lendas e superstições. Por exemplo, eles dizem que em Trás-os-Montes, em certas regiões de Trás-os-Montes, quando as pessoas ouviam o cuco pela primeira vez no ano, paravam de trabalhar na lavoura e abraçavam-se e davam vivos ao cuco, porque isso significava que já não morriam nesse ano. Era uma das superstições que existia. Outra superstição traduzida num provérbio que dizia: entre março e abril, ou o cuco vem, ou o fim quer vir. Portanto, se não houver cuco a cantar, o mundo vai acabar. E depois havia aquelas tradições, normalmente das moças que eram solteiras, em idade de casar, e que então, quando ouviam o cuco, interrogavam o cuco quase como se fosse um oráculo, gritavam, ouviam o cuco e gritavam de modo que o cuco pudesse ouvir: cuco de ovar, quantos anos me dás para casar?
e depois o cuco começava a cantar e o número de vezes que o cuco fizesse cucu era a resposta, ou seja, se o cuco fizesse 10 vezes cucu, queria dizer que ela ainda ia esperar 10 anos para casar. Ou então, cuco da Carvalheira, quantos anos me daste solteira? E havia uma série de outras, e estou aqui a dar alguns exemplos, o Rei Júnior cita uma série deles, mas não era só as raparigas, os rapazes também. Os rapazes perguntavam, cuco da Aveiro, quantos anos me daste solteiro? E as mulheres casadas perguntavam, cuco da Videirada, quantos anos me daste casada? Para saber quantos anos é que ainda iriam viver. Estes e outros, o que mostra que, lá está, que o cuco era visto quase como quem sabia o futuro. Daí se dizer que o cuco tinha uns certos poderes especiais. Havia diversos provérbios ligados ao cuco, por exemplo, o cuco com São Bento vem e com São Bento vai. Isto é uma referência ao cuco chegar na primavera com São Bento de primavera, que salvo erro é 21 de março, e com São Bento vai, que é o 11 de julho. Isto é a data em que o cuco se ouve pela primeira vez e quando ele deixa de se ouvir cantar, no início de julho, no norte. Depois do São Pedro, que é 29 de junho, fica o cuco quedo quer dizer quieto, portanto ele deixa de se ouvir e passa a ficar mais discreto. Ou então, entre o Santo António e o São João, os cucos se vão, que é quando os cucos também deixam de se ouvir, que será ali por meados de junho. Isto dependerá das regiões do país. Portanto, muitos provérbios, muitas tradições, muitas superstições ligadas ao cuco, provavelmente mais em relação ao cuco do que a qualquer outra espécie. Isto, como eu referi, por causa do cuco, pela sua estratégia de reprodução, que já era conhecida, embora não em detalhe, há tantos séculos, ter adquirido um estatuto de uma ave com uns poderes especiais. Com isto, chego ao fim desta apresentação.